Sim, esse é um vídeo que vai falar que Convergente é um livro no mínimo interessante e que muita gente foi extremamente injusta com esse livro. Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. Como vocês sabem, estamos aí no meio da Maratona Literária de Inverno, ou a Booktubatona, né, como está sendo conhecida. E eu resolvi aproveitar que eu tô ficando mais tempo em casa, que eu poderia focar minha cabeça na leitura para poder esquecer um pouquinho dessa situação de que eu estou trancado em casa, né? Mergulhar em histórias, conhecer novos autores e me dispor a realmente participar de algo que envolva toda essa comunidade bacana, assim, que a comunidade literária é. E eu não tô me arrependendo nem um minuto pela minha escolha, eu realmente tô me divertindo horrores com os sprints, com os grupos de WhatsApp, com as pessoas que ficam conversando com a gente sobre literatura o dia inteiro. Até em gravar stories pra vocês lá no @menino que lê, eu tô me divertindo muito. Mas por que eu tô falando isso? Caso vocês não venham acompanhando o canal nos últimos dias, eu preparei uma playlist aí que vocês podem acessar só com vídeos que vão ser postados durante a Booktubatona. Eu resolvi fazer vídeos diários quando possível, não vou prometer, né, que eu vou fazer todos os dias, até porque durante a semana eu vou diminuir o meu ritmo de leitura para poder dar conta de fazer as minhas atividades, porque eu tô trabalhando home office. Mas desde o início, quando eu peguei Convergente para ser a minha leitura dentro da Booktubatona, eu ouvia de várias pessoas que esse livro era um livro ruim, que eles haviam abandonado a trilogia e tinham lido só os dois primeiros, porque tinham pegado um spoiler que havia no final. Inclusive, eu já aviso que esse vídeo vai ter spoilers, porque eu preciso explicar para vocês os motivos que me levaram a crer que esse livro é, no mínimo, interessante. Eu falei no mínimo interessante, porque ele tem algumas coisas que vão contra os clichês que eu acredito que eram vigentes na época do lançamento deles, em relação a Young Adult, a distopia, mas em momento algum eu vou considerar que ele seja um livro excelente. Eu acho que ele é no máximo um livro interessante / bom. Como no Insurgente, a autora ela começa exatamente após o final do segundo livro, e caso você não lembre, no finalzinho do segundo livro acontece toda aquela discussão em relação se eles devem ou não liberar aquela mensagem, né, que a Janine guardou. A Tori mata a Janine antes da atriz conseguir retirar dela as informações sobre esse vídeo, né, que eles deveriam passar para as pessoas de toda a cidade, mas de algum jeito eles conseguem liberar essa mensagem e aí a cidade inteira vira um caos. Por quê? Porque essa mensagem ela foi gravada por uma mulher chamada Edith Pryor, que tecnicamente seria, né, uma ancestral da atriz, e falava que eles estavam ali dentro, né, divididos em facções, porque eles precisavam ser melhorados para poder ajudar as pessoas que estivessem do lado de fora. Então isso já dá um pouco de explicação de por que a cerca traz para eles a impressão, principalmente pro 4, que vai mostrar um pouco mais dele nesse livro aqui, de que eles estavam sendo mantidos cativos ali dentro e não sendo protegidos de algo que viesse atacar eles do lado de fora. A Evelyn, ela reúne todos os sem facção e eles instauram meio que uma ditadura dos sem facções ali e obrigam com que todas as pessoas que participavam de antigas facções comecem a fazer parte de todos os trabalhos, comecem a se vestir com roupas de cores misturadas, o que não era comum, cada facção tinha a sua cor. Isso é recebido com uma certa repulsa ali pelos nossos protagonistas. Por exemplo, o Tobias começa a entender que a mãe dele já tá começando a tomar rumos mais autoritários. E a atriz ela é muito esperta, então ela nota isso antes de todo mundo e começa a pensar em maneiras de fazer com que isso não aconteça. O irmão dela foi preso porque ele era o braço direito da Janine e ele vai ser executado. Só que antes que isso aconteça, né, a atriz percebe que ela sente um carinho muito grande pelo próprio irmão e ela e o 4, junto com alguns outros amigos ali que estão junto com eles, resolvem formar uma equipe para ir para fora dos limites da cidade. E é a partir daí que a história começa, porque a sensação que eu tive foi que a autora, ela continua com aquela prosa dela que é muito fácil de ler, muito gostosa, muito interessante mesmo. Eu não tô falando isso assim para agradar ninguém, para agradar fã de Divergente, não, mas realmente é um livro muito gostoso de ler. Eu lembro que num dos sprints que eu tive lendo esse livro aqui, eu li 60 páginas em 1 hora, então foi foi uma página por minuto, o que só prova que se eu tirar o celular de lado e não mexer em nada, eu consigo focar na leitura. E aí eles conseguem escapar da cidade e eles vão parar num lugar que eles descobrem ali no meio daquela caminhada deles, que se chama Departamento de Auxílio Genético. Lá acontecem umas coisas interessantes. Primeiro, eu tenho que voltar um pouquinho atrás para falar uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar para vocês no início desse livro, que é a questão da narração. Quem narra nesse livro
não é só atriz, porque Divergente e Insurgente é narrado em primeira pessoa pela personagem, mas esse livro divide a narração entre ela e o 4. As pessoas mais perspicazes com certeza perceberam que isso representava uma certa ruptura, mas como era o último livro da série, eu tenho certeza que ninguém começou a pensar do tipo, peraí, agora não é só atriz, o que vai acontecer com ela? Acho que ninguém pensou nisso antes de abrir o livro, né? Antes de começar a ler o livro e chegar nas páginas em que as coisas dão aquela reviravolta no final. Mas voltando aqui para onde a gente estava. Chegando a esse departamento de auxílio genético, eu percebi uma coisa muito absurda na história. O que acontece? A gente começa uma história completamente diferente, em que a autora ela desconstrói tudo aquilo que ela ensinou pra gente durante os últimos 2 livros. A gente percebe que tudo aquilo que eles estavam vivendo era uma experiência científica. Era como se eles fossem bactérias em uma placa de Petri, sabe? E aí é interessante a gente prestar atenção. Ela explica de cara o que é a divergência, né? De acordo com a visão daquelas pessoas. E a gente começa a perceber que tudo tem a ver com uma ideia que os genes são responsáveis pelo comportamento das pessoas. Tanto quanto nos experimentos, principalmente em Chicago, que era considerado um dos 4 experimentos que deu certo, as pessoas eram divididas em 2 grupos, que eram os geneticamente puros, os divergentes, e os geneticamente danificados, que eram os GDs. O que eu achei interessante foi que dessa forma ela trouxe a discussão do livre-arbítrio para uma coisa ainda maior do que ela já era nos livros anteriores. Por quê? Porque ali dentro daquela cidade, eles achavam que eles tentavam lutar por algum livre-arbítrio. Só que na verdade, tudo que eles viviam ali era uma experiência que era meticulosamente controlada com algumas coisas, como por exemplo, eles introduziram as facções para orientar o comportamento das pessoas ali dentro e tentar achar um caminho para desenvolver mais divergentes, já que tecnicamente eles haviam feito algumas mudanças há algum tempo atrás que haviam causado todo o furor no mundo e tinha arrasado a humanidade. O grande problema desse livro para mim é o seguinte. Primeiro que eu acho que a autora ela tentou levantar alguns personagens que eu não sei se teria necessidade, como por exemplo, o instrutor do 4. Nunca havia sido citado nada sobre o instrutor dele, do nada começou a citar em um capítulo e no outro a gente descobre que o instrutor do 4 tá vivo dentro daquele lugar. Outra coisa é o irmão da Tori, que a Tori morre no caminho até esse departamento de auxílio genético e chega lá o irmão dela tá vivo. Eu acho importante falar que o irmão da Tori, nesse caso, ele tem um papel importante para falar o seguinte, que existem relacionamentos homoafetivos, né, que esse instrutor do 4 e ele tem um relacionamento, só que como em qualquer outra realidade, esse relacionamento, ele sofre preconceito, principalmente porque todos os relacionamentos ali dentro daquela realidade são relacionamentos visando a preservação, né, e a multiplicação de um código genético bom. Ditadura da genética, digamos assim. Como gays não procriariam, eles não poderiam ficar juntos, né? Então eu achei interessante esse tipo de discussão aqui dentro do livro. Eu acho que descolou Divergente, né? Essa série de livros pra mim. De outras séries, eu achava que ela deveria ter aspectos mais bobinhos, leves, mas não. De livro em livro, ela foi pesando a mão em muitas coisas e a história foi se enrolando e foi trazendo diversos outros temas muito pesados que eu acho que são extremamente importantes e que nos filmes foi simplesmente jogado no lixo. Vocês podem achar que eu critico demais o filme, mas é porque eu fico muito triste que essa série, com o potencial que ela tem, com a força, a carga dramática que ela tem, virou o que ela virou no cinema, inclusive sem uma conclusão. Com relação à história em si, eu acredito que um grande problema que essa história tem é que, embora ela seja interessante e mantenha a gente lendo do início ao fim, é como se ela tivesse extremamente descolada de tudo que a gente já viu até agora. É como se ela tivesse começado uma série nova e colocado aqueles personagens dentro, sabe? Eu achei interessante mostrar assim sobre uma outra perspectiva o que tá acontecendo naquela cidade. Só que a atriz, ela acaba se tornando uma protagonista muito foda, assim, nesse livro. Eu achei muito importante o papel dela. Ela divide esse protagonismo com 4. E nesse livro, eu acho que a autora conseguiu trazer toda a vulnerabilidade daquele menino que apanhava do pai e que via a mãe apanhando do pai e que foi abandonado pela mãe e ficou com o pai que era agressor. Então, até esse assunto da violência doméstica, eu acho que é importante ter sido tratado numa trilogia de livros adolescentes. Tem muitos temas que não seriam
seriam colocados facilmente em outras histórias, sabe? E que coloca Divergente, Insurgente e Convergente, na minha opinião, ao lado ali de Jogos Vorazes, por exemplo, que trazem discussões adultas, maduras e que fazem com que os personagens, eles tenham um avanço, né, um amadurecimento ao longo da história. Eu confesso que eu não gostei da atriz e do 4 em Insurgente, eu achei que tinha uma certa desaproximação deles ao longo do livro, que era intencional para encaixar no roteiro, mas que aos poucos, nesse livro, eu percebi que ela realmente foi importante pra gente entender depois, na visão do 4, como era esse relacionamento deles, em que se baseava. Outra coisa importante nesse livro que eu gostei bastante foi o desenvolvimento da Natalie Pryor, que é a mãe da atriz. A gente descobre que ela, na verdade, ela não tinha vindo da Audácia. Ela era uma pessoa que trabalhava ali naquele local e que estava extremamente vinculada ao David, que é o personagem que vai guiar todas as nossas ações, porque ele é o vilão desse livro. A Natalie, ela acaba trabalhando ali naquele local. Tem um outro local que é como se fosse uma favela ali próximo, que se chama A Margem, e o momento dela de vivência ali naquele lugar, onde ela via as pessoas sofrendo, foi o que fez ela se voluntariar para entrar em Chicago, para tentar impedir que a erudição atacasse a abnegação, que naquele momento acreditava-se que tinha o maior número de divergentes. E aí seria um desperdício genético. Só que quando chegou lá, ela foi colocada como membro da Audácia, porque ela tinha tatuagens, e ela acabou se apaixonando pelo pai da atriz, que é o Andrew, e os dois juntos decidiram que iriam para a abnegação. E ela continuou mesmo assim sendo uma informante, né, uma agente infiltrada, porque dentro de todas as possibilidades de escolha que ela tinha, aquela escolha ali de se entregar profundamente àquela vida da abnegação fez ela feliz. E é muito bonito quando a gente vê a atriz redescobrindo a mãe por meio de todas as anotações que a mãe dela enviou para esse local durante vários anos. E aí nós chegamos no final, em que a gente entende um pouquinho a noção de ciclo que essa série tem. O tempo todo ela tá colocando revoltas, criando plot twists que mostrem que não tem como melhorar a humanidade tentando alguma intervenção. A gente tem que ser melhor dentro da gente, e com essa melhoria que a gente faz interna, a gente vai fazer um mundo melhor. E eu percebi muito disso, porque depois de vários levantes, né, ao longo dos últimos 2 livros, esse livro encaminha-se para entre os GPs e os GDs. E o governo dos Estados Unidos, que ainda existe, né, que criou esse departamento de auxílio genético, decide que irá desativar essas 4 cidades, porque a Evelyn e o Sem Facção vão entrar em conflito com esse grupo de pessoas que quer reativar o sistema de facções. A relação do Tobias com os pais é muito importante nesse livro. As escolhas que cada um deles fazem na parte final do livro são importantes, mas é importante ver que ao longo do livro a atriz vai cultivando um ódio do irmão, e no final ela percebe que esse ódio, ele não pode existir dentro dela, porque de alguma maneira, embora o irmão dela seja egoísta, ele esteja se sacrificando ali para ajudar as pessoas a não terem as memórias apagadas, por causa da culpa que ele sente pelo que ele fez para a atriz, ela realmente ama ele, e ela está disposta a se sacrificar pelo amor que ela sente por todas essas pessoas que importam pra ela. Então ela passa pelo soro da morte, né, que ele toca na pele e mata a pessoa na hora, pra proteger um outro soro que foi criado com um comportamento de vírus pra apagar a memória de todo mundo. E ela passa por esse soro, sobrevive ao soro, né, porque ela realmente tem uma genética extremamente pura, né, de acordo com a crença deles, e se vê frente ao David. E quando ela tá ali, ela começa a entender que ela sempre caminhou para aquele lugar, que ela não iria morrer à toa, que ela iria se sacrificar pelo bem das pessoas que ela ama, e que ela torcia para que essas pessoas estivessem bem depois que ela fosse. Os fãs talvez não gostaram dessa trilogia e até abandonaram Insurgente sem ler o outro, porque pegaram spoiler, porque a gente estava acostumado com sagas naquela época, como Crepúsculo, que termina com Felizes para Sempre, ou com Jogos Vorazes, que depois de toda a merda que acontece lá, parece uma cena da Katniss casada com o filho no Distrito 12, sabe? Finais felizes. As pessoas, quando elas estão vendo muitos finais felizes, elas ficam chocadas de alguma forma quando a protagonista morre, igual acontece em Convergente. Eu achei esse final extremamente poético, fez todo sentido com a narrativa da atriz. Embora eu não tenha gostado dos caminhos que ela tomou até chegar ali, foi a decisão mais lógica pra mim, que ela realmente fizesse aquilo que ela vem ensaiando ao longo dos outros livros, que é se sacrificar pelos outros, mostrar esse lado da abnegação que sempre teve presente e forte dentro dela. Tudo isso que ela viveu na abnegação fazia parte dela, e ela estava realmente preparada para usar a abnegação como um combustível para coragem, para salvar aqueles que ela amava. E é por isso que eu acho que as pessoas foram extremamente injustas
com o final dessa série, que termina inclusive com o 4 perdoando a própria mãe, Chicago ganhando novos ares, né, recebendo novas pessoas, mas ao mesmo tempo mostrando que a guerra nunca ia acabar, porque ainda tem rebeldes na margem que planejam ataques, né? Ou seja, é a realidade. A gente vai estar melhorando e ao mesmo tempo vai ter pessoas querendo carregar a gente pro buraco. E na última página, assim, nas últimas páginas, ele soltando as cinzas da atriz, descendo do mesmo jeito que ela desceu naquela tirolesa, pra mim foi o final de um ciclo. E eu queria muito ter visto isso no cinema, sabe? Mas eu tenho que dizer que Veronica Roth ganhou um fanzaço aqui. Eu realmente tô curioso agora pra ler Crave a Marca, que foi o novo livro dela, né? E depois a continuação de Crave a Marca. Porque eu gostei da prosa dela, do jeito que ela escreve, dos temas que ela aborda, da forma que ela aborda. E é por isso que eu posso dizer que eu realmente gostei de Convergente, que é algo que eu não pensei que eu fosse fazer. E você? O que você sentiu quando você leu esse livro aqui pela primeira vez? Ou se você abandonou depois de Insurgente, nem chegou a ler por causa dos spoilers? Me conta aí embaixo qual foi a sua reação, o que você sentiu, o que você pensou. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tô pensando seriamente em fazer mais vídeos sobre Divergente. E se vocês tiverem sugestões de temas dentro da série, que eu possa vir aproveitar em vídeos que vocês queiram saber, para eu poder pesquisar e gravar o vídeo para vocês, é só deixar aí nos comentários também. Então nosso vídeo de hoje termina por aqui. Eu quero agradecer bastante a você que assistiu esse vídeo longuíssimo até o final. Eu te desejo uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.